Informações do Cruzeiro nesta segunda-feira de reapresentação. Sabadão tem a estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. E faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. O Sabadão tem estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Cruzeiro com compromissos importantes e por isso o técnico Leonardo Jardim quer aproveitar a última semana que ele tem cheia para treinar antes da parada para o Super Mundial, no início de junho. Então veja bem, a gente está chegando no final de março e aí o Cruzeiro terá abril inteiro, maio inteiro, 2 meses com muitos jogos. Até a parada para o Super Mundial serão 12 partidas da Série A, 3 partidas de ida na fase de grupos, mais 3 partidas de volta, ali alternadas, 6 jogos na Copa Sul-Americana e mais os 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Então veja bem, 20 jogos de sábado até o mês de junho. Aí depois tem a parada para o Super Mundial, deve ter um período de férias por causa do calendário, depois a retomada. A maratona de jogos vai ser absurda. O Cruzeiro ainda aguarda o detalhamento das rodadas seguintes da Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora só tem o jogo diante do Mirassol. Contra o Internacional será no outro domingo, isso é fato, pelas tabelas de Cruzeiro e Inter na Copa Sul-Americana, mas todo mundo esperando a CBF detalhar os jogos da sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Então sábado, 6h30, Mineirão, com um bom público. A venda de ingressos está muito boa, pode melhorar ainda e acho que vai melhorar ao longo da semana, porque o torcedor do Cruzeiro, ele tem para ver o time, depois de muito tempo, da seguinte forma: esse jogo com o Mirassol sábado, e aí o Cruzeiro sai para enfrentar o União Santa Fé, sai para enfrentar o Inter, recebe o Mushuc Runa no dia 9 de abril, só que esse jogo é com portões fechados. Aí o Cruzeiro sai para enfrentar o São Paulo e no meio de semana, ali do dia 16 de abril, o Cruzeiro recebe o Bahia. Então, depois de sábado, 29 de março, o torcedor só terá a oportunidade de ver o time novamente ali na semana do dia 16 de abril, já que o duelo com o Mushuc Runa será sem torcida, porque o Cruzeiro vai pagar esta punição. Vamos acompanhar então e aguardar. A CBF também precisa definir o calendário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro vai estar no pote 1 e vai enfrentar um adversário do pote de número 2. Os jogos da Copa do Brasil, no final do mês de abril, tem a partida de ida e no final do mês de maio tem a partida de volta. O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta segunda-feira, na Toca da Raposa 2, e aí vamos ver Leonardo Jardim podendo ter a volta de Bolassi aos treinamentos. Ele está se recuperando de uma inflamação no joelho. Matheus Pereira também vai treinar normalmente hoje na Toca da Raposa 2, ele que não foi a Bragança Paulista por causa da situação da esposa, que a qualquer momento pode dar à luz aí ao filho do casal, o Theo, que vai chegar aí para ser mais um na Nação Azul. A questão Matheus Pereira. O Matheus Pereira vai ter que reconquistar a posição dele. Por que eu falo do reconquistar? Mas Elton, ele não está jogando desde o jogo contra o América. Ele não joga o primeiro jogo, né? Que ele participou, o segundo ele não participa por causa daquele imbróglio todo que aconteceu durante a semana decisiva entre América e Cruzeiro, que ele poderia sair, né, da equipe do Cruzeiro. Mas enfim, aí nesse período agora, ele vem de uma sequência de não atuações nos próprios jogos treinos. Ele não participou dos jogos treinos e não participou do amistoso. Então, a caminhada do Matheus Pereira para reconquistar a posição dele... O último que ele participou foi o Pouso Alegre, né? Ele teve participação no Pouso Alegre, que era um jogo aqui. O jogo contra o Botafogo, ele não viaja por causa das questões pessoais. E depois, os principais ele não participou. Contra equipes da Série A. Isso. O jogo contra o Botafogo, que é muito importante, um time da Série A,
campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Bragantino, que é um time chato, um time que a gente entende como que funciona tudo ali em Bragança Paulista. Ele não participa, ele vai ter que recuperar a vaga dele. Hoje eu não vejo ele simplesmente, por ser o Matheus Pereira, por ser um cara de extrema capacidade, o cara que pifa, o cara que entrega a bola para os atacantes, que tem uma capacidade gigantesca, eu não vejo ele hoje com a cadeira cativa que ele já teve em outras oportunidades. Eu também não vejo. Então, o Caio Jorge, olha só, como que eu vou conversar com o Caio Jorge, eu sendo Leonardo Jardim, como que eu vou conversar com o Caio Jorge, falar assim, ó, Caio Jorge, você foi muito bem nos jogos treinos, você foi muito bem no amistoso, você se deu muito bem com o Gabigol ali na frente, mas hoje contra o Mirassol, o Matheus Pereira tá voltando. E eu vejo pela capacidade, pela experiência que o Leonardo Jardim e pelo aval que ele tem perante a diretoria do Cruzeiro e com o próprio torcedor cruzeirense, eu vejo que ele tem cacife para pegar e falar assim, Matheus, o jogo de hoje contra o Mirassol, você vai começar no banco. Isso. Eu vou te dar a oportunidade no segundo tempo. Pode ter certeza, você vai entrar no segundo tempo. Mas hoje, pelo grupo, pela instituição, por tudo que criamos nesses últimos 30 dias, o Caio é meu titular. Até porque o Matheus precisa passar pelo processo de conquistar a confiança no Cruzeiro. Cara, ele precisa e nem só da bola, tô falando de tudo, cara. No campo, porque o que aconteceu no caso do Zenit, né, que tava tentando levar. Zenit. Eu sei que incomodou lá dentro. Eu sei que teve gente que foi incomodada. Então, o caso envolvendo o Matheus, ele precisa ser muito bem cuidado. Porque ele precisa agora reconquistar a confiança. Eu, Thiago, admito, até semana passada, eu tinha plena convicção, velho, de que esse time tinha que ter o Matheus Pereira, com o Dudu, com o Wanderson e com o Gabigol. Tinha plena convicção de que esse tinha que ser o time. Depois de assistir no fim de semana, não é que eu tenha me empolgado, nossa, meu Deus, que máquina. Não, pelo contrário, eu tava assistindo a um jogo, entendendo a forma do Cruzeiro jogar, entendendo o que eu gostava. Eu acho que se em algum momento houver um time ideal na cabeça do Jardim, o ideal teria que ser com a formação de sábado, mas não necessariamente com aquela escalação. Ele pode mudar uma outra peça. Talvez o meu ideal seja o Kaique na lateral esquerda. Eu até acho que o Vidal foi interessante na lateral esquerda, tá? Foi. Então, assim... meu ideal talvez seja o Fagner na lateral direito. Beleza. Aqui é mais manteria a formação. É mais um assunto pra gente comentar sobre o Vidalba. São muitos assuntos. A gente ainda nem passou pelo Wanderson. Esse assunto Vidalba... Você tem meio caminho andado. Eu ainda acho que é possível recuperar o Wallace. Claro. Eu vou dar um trabalho. Eu acho que a recuperação do Wallace passa muito pela mudança de postura do Matheus Henrique dentro de campo, se for jogar os dois. Porque o Matheus Henrique, ele tá acostumado a essa saída de jogo, aí lá no fundo. Sim. E o Cruzeiro, a maior dificuldade dele hoje na marcação, qual que é? A recomposição. E uma coisa que eu prestei muita atenção nesse jogo foi que os pontas do Cruzeiro tiveram muita dificuldade de recompor. Porque eles não têm tanta... os dois pontos do Cruzeiro, assim, não é um problema, mas eles são jogadores de mais de 30 anos, os titulares, o Dudu e o Wanderson hoje, 30 e 32. Então, tipo assim, pra gente conseguir essa recomposição na lateral e os meias fecharem com tranquilidade, porque o Wallace, ele tava dando bote na lateral. E aí o meio ficava um buraco. Ele vai ter que dar bote na lateral. Eu acho que os demais vão ter que voltar. Eu acho melhor. Que os jogadores de lado Exatamente. foram bem na recomposição, com sinceridade. Eu também acho que foram razoavelmente bem. Ô Brunão, não sei se você consegue pegar pra gente, desculpa te dar esse trabalho em cima da hora, quantas vezes o Leonardo Jardim enfrentou o Wallace jogando no futebol europeu? Eu acho que teve pelo menos algum jogo em que o Mônaco enfrenta a Udinese jogando alguma das ligas europeias. Porque o Jardim conhece o Wallace, tá? Não. Eu falo de antes. Ele já conhecia o Wallace de antes. Ele não necessariamente conhecia os jogadores que estavam aqui. Porque são jogadores que, alguns deles, têm mais característica e uma carreira mais longa jogando no Brasil. Mas ele já conhecia o Wallace da Europa, de acompanhar o Wallace jogando na Udinese. E eu tenho certeza que na cabeça do Jardim é possível recuperar esse Wallace e fazer com que ele jogue o futebol que ele jogava lá. E é por isso que existe essa insistência em relação ao Wallace. E eu entendo perfeitamente. Mas assim, vai completar um ano, né? O Wallace vai completar um ano de Cruzeiro.
Nós estamos falando em daqui 4 a meses pouco, ele completou em junho, um ano, é. cara. Já são 8 meses de Cruzeiro. Mais 3 meses. Ele precisa entregar mais. Precisa. Ele precisa entregar mais. O que ele fez o sábado, investimento que foi o feito... que ele fez sábado não é o suficiente para escalá-lo contra o Mirassol, né? Não Concordamos. não é isso, E esse cara. é o problema. Vamos ver o que a semana vai dizer. É a minha maior decepção desse elenco, porque eu tinha uma expectativa muito grande em cima do Wallace. Eu vi o Wallace jogando na Udinese, eu vi e acompanhei de perto jogando no Grêmio, e eu tinha uma expectativa muito grande de que fosse um cara diferenciado, velho. Porque ele tinha no Grêmio finalização, ele tinha no Grêmio marcação, ele tinha passe, ele tinha mobilidade. A mesma coisa na Udinese. E na seleção também. E na seleção brasileira olímpica. O Wallace não chegou a enfrentar Não o chegou a Leonardo enfrentar? Jardim, porque ele chegou na Udinese em agosto, né, de 2019. O Leonardo Jardim saiu em dezembro de 20 2019, aí nesse período Boa. de Então não, Então, ele não deve se ser encontraram. acompanhado do período em que ele estava acompanhando o futebol europeu de fato. Mas o ponto é o seguinte, cara, o Wallace é um cara que ele tem muita bola e muito potencial. Só que até aqui eu não tô conseguindo enxergar esse potencial dele no Cruzeiro. E eu também já pensaria em voltar com o Lucas Romero no jogo de estreia do Brasileirão. Agora Eu manteria a formação, mas mudaria a escalação nesse lado aí. Só. Então, aí agora sobre a questão Matheus Pereira. O Matheus Pereira vai ter que reconquistar a posição dele. Eu queria começar conversando com vocês, antes só da escalação inicial do Cruzeiro. E as mexidas, é muito importante. as mexidas elas começaram a partir dos 18 minutos da segunda etapa. Ponto. E até este momento, o time do Cruzeiro foi o seguinte: teve Cássio William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, e aí tivemos Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Então vamos lá. Vamos lá. Um tempo e mais 18 minutos Isso. com essa formação. Uma formação que, num primeiro instante, chamou muita atenção pelo fato de ter 4 jogadores de frente. E eu gostei. Gosto disso. Principalmente da melhora na movimentação e no aparecer pro jogo do Gabigol. Gabigol criou opções ao longo da partida, do tempo que ele esteve em campo. Ele dava a opção para ser encontrado dentro da área. E isso que faltava muito a ele. O Caio Jorge aproveitou muito bem a oportunidade. O lance do William foi um lançamento maravilhoso. O penúltimo passe, que é sempre muito importante, que a gente fala desse penúltimo passe, mas também coube ao Caio Jorge não desistir da jogada, levantar a cabeça e encontrar o melhor jogador e o posicionamento que o Gabigol deu ao Caio Jorge para pegar e encontrar aquela bola. E durante o jogo teve outras oportunidades do mesmo tipo de movimento. Então, o Gabigol com o Caio Jorge, parece que os dois, nesse período de 30 dias, aproveitaram muito bem para se aproximar, para se entenderem. Então, é uma dúvida, eu acho que agora é uma dúvida na cabeça do Leonardo Jardim quando se fala, e aí, é Caio Jorge ou Matheus Pereira? Quem que joga? Sobre a questão do Matheus Henrique, eu só queria levantar essa bola para vocês mesmo. Porque o Matheus Henrique que nós vimos no Campeonato Mineiro foi o Matheus Henrique o melhor jogador do Cruzeiro até aquele momento. E o jogo, é claro que a gente não tem que tirar o jogo contra o Bragantino para ser a marca do Matheus Pereira na temporada. E não foi. Foi o pior jogo do Matheus Henrique na temporada. Foi o pior jogo dele. Aí eu pergunto para vocês, é por causa da carga que foi colocada nele para aquele jogo? Porque quando você tem 4 atacantes, a movimentação do Matheus Henrique também vai ter que ser diferente dentro de campo. E o Wallace também ainda não ter se encontrado. Essa é uma pergunta que eu faço pra vocês. Mas eu acho que no jogo o Matheus Henrique atrapalhou mais o jogo do Wallace do que o contrário. É a minha impressão. Eu ainda acho que o Wallace precisa render bem Não, mais. ele precisa. Ele não fez um bom jogo. Ele não fez um bom Mas jogo. eu quero entender o porquê que o Matheus Henrique não foi o Matheus Henrique que nós vimos. Por isso que eu tô falando. Com a questão de ter 4 atacantes, o Matheus Henrique não fica sobrecarregado e a gente não vai ver ele chegando tão próximo à área como a gente viu em outras oportunidades. No jogo. Então, ou você tem os 4 atacantes, ou você tem o Matheus Henrique sendo brilhante. Eu acho que é possível ter os dois, e eu acho até que, pra falar dos atacantes, pra já deixar o Ti falar, enquanto tiveram fôlego, eu não vi grandes espaços cedidos, tanto pelo Wanderson, principalmente pelo Wanderson.
Aliás, o William ganhou vida nova na lateral direita. Outro cara. E o Dudu também, pelo menos até os 18. Mas a gente vai discutir muito mais. Fique à vontade, tem muita coisa pra falar a respeito desse jogo. Eu acho que fisicamente a gente já encontrou um Cruzeiro melhor, né? A gente já vê um Cruzeiro melhor do que a gente assistiu nos primeiros jogos da temporada. Especialmente na eliminação ali pro América, que eu acho que o Cruzeiro, sinceramente, o Dudu chega ali no segundo tempo daquele jogo contra o América e o Cruzeiro ter eliminado, pra mim, não aguentando mais. Ele tava pedindo arrego dentro de campo. E o Dudu foi um dos últimos a sair no sábado, hein, Ti? Exato. Então, assim, se olha pro jogo contra o Red Bull Bragantino, já tem uma melhora física nítida desse Cruzeiro. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Segundo ponto, eu acho que essa tem que ser a formação hoje. Com o que ele tem à disposição, essa, pra mim, é a melhor formação. Eu ainda questiono o Wallace. No Romero, no lugar do Wallace. Isso. Não, mas quando eu digo a formação, é o esquema de jogo. Tá. Esse é o melhor esquema de jogo. Ah, tá. Não é os nomes. Eu, Thiago, não teria hoje, exceto que o Matheus Pereira consiga jogar pelo lado, ou mais centralizado, ao lado do Gabigol, fazendo o que o Caio Jorge fez, eu não teria no time. Eu, hoje. E olha que tô falando eu, que semana passada, tava dizendo que o Matheus Pereira tinha que jogar, pela qualidade. Uhum. Mas eu gostei tanto da formação. E, cara, em amistoso, dane-se resultado. A gente quer ver o desempenho. Sim. A gente quer entender o que tá acontecendo. Isso, movimento, então, marcação. Vendo a movimentação do time, vendo o esquema tático, vendo os 4 ali na frente voltando, se movimentando, o Cruzeiro tendo espaço, criação, eu gostei demais. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem uma deficiência defensiva. Muito. Essa aí eu também acho que o Cruzeiro ainda tem uma deficiência defensiva que precisa ser repensada, que precisa ser notada, olhada, mas ofensivamente é outro Cruzeiro. E eu gostei muito desse time fisicamente, mas eu não voltaria com o Matheus Pereira no time titular mais. A gente tem que lembrar que o Pelo sistema... menos não por hora, tá? Por isso que a gente falava que 30 dias a gente já conseguiu ver coisas, mas era uma fala que defendia. O Cruzeiro não vai estar pronto ainda contra o Mirassol. Aliás, nenhuma equipe, os técnicos dizem, né, costumeiramente, Thiago e Elton, que o time nunca está pronto. O time sempre pode melhorar algo. Margem de evolução. Quando o Jardim falou na última semana que o Cruzeiro iniciava atrás de algumas equipes, e ele enumerou essas equipes, aliás, todas essas equipes que ele enumerou, o Cruzeiro enfrenta nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, até antes da parada para o Super Mundial. A gente observa, o Cruzeiro sofre muito com bolas levantadas na área e principalmente depois do segundo tempo, ele até citou isso na entrevista coletiva, que ali depois, quando começaram as mexidas, o jogo ele foi perdendo um tanto a cara, tanto pro Cruzeiro quanto o Red Bull Bragantino. Que é natural, né, E sabe o que eu achei interessante, Elton, Thiago? Uma fala do Jardim que nos jogos contra o Botafogo e o Red Bull Bragantino, ele não estudou os adversários. Ele se preocupou, gente, porque é um caminho muito difícil. O Jardim ele tá precisando de, antes de construir a ideia dele, desconstruir. Vocês observaram durante o jogo momentos de Diniz, tem uma bola do Wallace, que o Wallace vai recuar pro Cássio, muito lembrando aquilo que o time fazia anteriormente. Então o time ainda tem uma pequena memória daquilo que foi implementado por um técnico que ficou de 25 de novembro até 27 de janeiro, antes do Jardim implementar a sua ideia, 25 de setembro, perdão, antes dele implementar a sua ideia, ele tá tendo que varrer isso ainda. Eu acho que de fato é um processo, o jogo acabou perdendo à medida que as substituições foram acontecendo, e eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Ele disse que a partir do Mirassol, aí sim, vai estudar o Mirassol. Pelo menos eu, não vou me apegar à formação do jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque na quinta rodada, contra o próprio Red Bull Bragantino, eu acho que conforme os estudos dele, a gente pode ver um outro Cruzeiro dentro de campo, com outras peças. Gente, eu tô falando que isso é uma percepção minha. Eu não sei nem se esse time que jogou contra o Red Bull Bragantino é o time que vai jogar contra o Mirassol. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho de verdade, eu acho que ele deu uma linha pro torcedor. Mas é que ele mesmo falou, Elton, que ele vai começar a partir do Mirassol a estudar. Ele não estudou. Ele deixou bem claro. Contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino, eu não estudei os adversários, eu me preocupei em colocar as ideias do que vínhamos trabalhando. Sim, eu entendo, mas hoje,
pelo tudo que a gente vem acompanhando do Cruzeiro ao longo da temporada, pelo pouco que a gente viu nesses amistosos, que a gente vê poucos recortes, né? A gente não, somente o jogo contra o Bragantino, que a gente tem uma ideia maior da gente ver o time em campo, da gente acompanhar toda a partida, mas eu não vejo o Cruzeiro muito diferente desse Cruzeiro que jogou ontem, no sábado. Em formação ou em escalação? Não, em escalação. Em escalação, em nomes. Tá. Em nomes. Eu não vejo ele muito diferente. O que pode aparecer de diferente, na verdade, é a questão do Wallace. Eu acho que o Wallace... Você acha que o Matheus Pereira também não? Não, o Matheus Pereira, aí também é uma outra resenha que a gente vai ter. Mas, falando do Wallace, sendo pontual com o Wallace, eu acho que foi certo da parte do Leonardo Jardim dar essa oportunidade inicial ao Wallace. Que o Wallace é um cara de extremo potencial, de muita capacidade, de vigor físico, que perdeu peso durante esse período. Então tinha que dar a oportunidade para ele pegar e jogar. A minha preocupação é, com o Romero, eu via um Cruzeiro mais eficiente na marcação do meio-campo, para conquistar combates no meio-campo. Isso, para conquistar combates no meio-campo. E o Romero, não sei se é na minha cabeça, eu acho que ele gera uma tranquilidade maior pro jogo do Matheus Henrique aparecer. O jogo do Matheus Henrique se torna... Ele preenche espaços mais rápido por ser mais móvel. Sim. Não acho que seja só isso. Acho que o Wallace caiu muito, cara. Porque mas vocês entendem quando eu falo que o Matheus Henrique, pra mim, ele... Casa mais com o Romero. Tá parecendo que eu tô com uma perseguição com o Wallace. Parecendo que eu tô com uma perseguição com o Wallace, porque eu quero o melhor do Matheus Henrique que nós vimos e isso pro Cruzeiro hoje é fundamental. Você ter o Matheus Henrique bem, você tem meio caminho andado. Eu ainda acho que é possível recuperar o Wallace. Claro. Então é isso, rapaziada. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários vai nos ajudar bastante, né, pessoal? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, também não se esqueçam, pessoal, de deixar aí nos comentários o que vocês estão achando do início do trabalho do nosso técnico no comando do nosso Cruzeiro, galera. Pessoal, vocês acham que o Cruzeiro vai brigar esse ano pela ponta do Campeonato Brasileiro, pelas primeiras colocações ali, brigar pelo título? Deixem aí nos comentários, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!